E se eu te dissesse que existem 9 candidatos a anticristo, todos eles com DNA de Néfilins, sendo que um deles vai ser o escolhido para governar o mundo antes da volta de Jesus Cristo? Os Néfilins são também chamados de gigantes, segundo a Bíblia, e segundo a teoria diz que eles nasceram decorrente à relação entre os anjos caídos e as mulheres. Claro que hoje eles já não são mais gigantes, contudo, possuem uma energia espiritual tão grande que podem incorporar entidades que nenhum outro corpo humano poderia incorporar. Bom, pessoal, como esse é um tema bastante detalhado, o que nós vamos fazer, nós vamos dividir este tema em 3 diferentes vídeos. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo, certo? Então nós vamos no detalhe, nós vamos explicar da onde vem essa teoria, quem são esses Néfilins, esses gigantes, como eles apareceram, quem eles eram, o que eles fizeram. É verdade mesmo que o Senhor mandou o dilúvio por conta deles? E essa questão que foi anunciado de que existem 9 descendentes da linhagem genética destes Néfilins que estão sendo preparados para serem o anticristo. Um deles, não é? Ser o anticristo. Bom, toda essa teoria, todo esse estudo nós vamos ver ao longo dos vídeos, começando hoje pelo primeiro vídeo. Amém? Bom, vamos lá? Olá, sou o pastor Rodrigo Agripino aqui, muito prazer, ou bem-vindo de volta. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma das maiores teorias debatidas referente ao anticristo, sendo que ele seria descendente direto dos gigantes. Que por acaso, uma das maiores teorias dizem que o Senhor, o Criador, enviou o dilúvio para exterminar esses gigantes naquela época. Vou trazer para vocês aqui hoje quem eram esses Néfilins, como eles eram, qual foi o problema deles virem, essa história de que realmente se eles se misturaram anjos caídos com as mulheres. Para começar nossa jornada de estudo aqui, eu quero começar com vocês lendo o livro de Gênesis capítulo 6, versículo 4, na versão NVI, que diz o seguinte: Naqueles dias haviam Néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Nesse texto, eu quero chamar a atenção para vocês em 3 palavras. A palavra Néfilim, a palavra filhos de Deus e a palavra heróis. Começando pela palavra Néfilins. A palavra Néfilim aqui na versão NVI, você vai encontrar em outras versões, como Almeida Corrigida e Fiel, a palavra gigantes, tudo bem? Agora, a palavra Néfilim, ela vem do hebraico, ela é uma palavra em hebraico da raiz da palavra Nefol, que significa caídos, tá? Então nós estamos falando aqui que haviam caídos ou seres caídos naquela época. E eles eram gigantes, eles não eram pessoas comuns, tudo bem? Aí nós vamos para a segunda parte, da segunda palavra, que é filhos de Deus. Quem são estes filhos de Deus? Bom, a palavra do Senhor, em vários momentos bíblicos, ela traduz do hebraico, né, filhos de Deus, do hebraico ele é Bene Elohim, ele traduz isso como filhos de Deus. Por exemplo, quando nós lemos Jó, capítulo 1, versículo 6, nós encontramos ali um trecho que diz: os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor. Quando ele fala filhos de Deus, no hebraico está Bene Elohim, a mesma palavra que nós lemos em Gênesis 6,4. No livro de Jó mesmo, no capítulo 38, verso 7, ele diz assim: quando as estrelas da alva juntas cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Filhos de Deus, de novo, você vai encontrar Bene Elohim. E no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 25, ele vai se referenciar a um anjo, ele diz que ele era semelhante ao Filho de Deus, que também é chamado de Bene Elohim, tá? Então, a primeira interpretação do Gênesis 6,4 é que esse Filho de Deus é um Bene Elohim, um anjo, tá? Agora, uma segunda interpretação, ela vem de Agostinho de Hipona, que ele diz que esse Filho de Deus, na verdade, era filho descendente de Sete, que era o filho de Adão e Eva após
Caim, né? Então, lembram, Caim matou Abel, Caim é expulso, depois eles tiveram um filho chamado Sete. Tá? E esse Sete teve filhos, e segundo Agostinho, então, esse filho de Deus de Gênesis 6,4 seria um filho de Sete. E uma terceira interpretação vai dizer que eles eram filhos de Deus, eles eram os governantes poderosos e maldosos daquela época. Bom, assim, referente a gigantes, a única interpretação mais plausível que poderia trazer que eles eram que eram gigantes é apenas a primeira interpretação, que diz que é uma mistura entre anjos e as filhas dos homens, né? Agora, por que anjos caídos? Bom, se filhos de Deus é Bene Elohim, que é referenciado como anjos, e Nephilim é caído, então vem anjo caído, tudo bem? E falam que esses anjos caídos tiveram relação com as mulheres daquela época e elas geraram filhos. E estes filhos eram heróis, que é a terceira palavra, heróis daquela época. Nós vamos falar um pouco lá na frente desses heróis do passado e você vai entender o que esses heróis, por exemplo, têm a ver com a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia nórdica, destes seres gigantescos, né? Zeus, Odin, entre outros seres. Nós vamos chegar lá, fique comigo que você vai aprender isso hoje também aqui nesse nosso estudo. Tudo bem? Aí você vai perguntar, pastor, anjos podem assumir uma forma física? Podem. Se você for lembrar, por exemplo, antes de Sodoma e Gomorra ser destruída, diz que o anjo do Senhor apareceu com outros 2 anjos, eles comeram com Abraão, eles estavam em forma humana, ó, forma física, tá? Então aqui é algo totalmente provado, né, biblicamente. Então, estes filhos de Deus seriam os anjos caídos. Existe uma teoria que essas filhas dos homens eram as filhas que foram geradas através de Caim, né? Caim, ele se casou, ele teve filhos e filhas, e diz que essas filhas têm uma grande probabilidade de serem as filhas do próprio Caim, tá? Agora você vai me perguntar, talvez, anjo pode ter relação com a mulher? A Bíblia fala alguma coisa a esse respeito? Não, você não vai encontrar a Bíblia falando a esse respeito se anjo ele pode ter uma relação ou não com uma mulher. Mas aqui está dizendo, né, em Gênesis 6,4, que esses anjos eles tiveram ali, eles tomaram as mulheres e eles então tiveram filhos com elas, né? Então, quer dizer, embora existe muito debate a esse respeito, muitos dizem que não, dizem que isso é heresia, outros dizem que sim, outros dizem que, poxa, se os anjos comeram com Abraão, né, se os anjos tiveram esse tipo de interação humana, poxa, o que impediria de um anjo ter uma relação? Talvez apenas uma classificação de anjo poderia fazer isso, talvez não eram todas, né? Então esse é um debate que ele é muito extenso. Como estamos trabalhando aqui em uma teoria, eu vou me abster neste vídeo apenas a seguir a teoria que diz que eles tiveram relação, então eles tiveram filhos. Mas o que você acha? Você acha que anjo ele poderia ter uma relação, né, com uma mulher e gerar filhos? Ou você acha que não? Coloca aqui nos comentários, né? E se de repente você gostaria de um vídeo, poxa, pastor, o senhor consegue trazer mais detalhes, a gente consegue fazer um debate, trazer alguns pontos prós e contras a esse assunto? Se você acha pertinente, escreva, né, no comentário do vídeo, até para gerar um engajamento no vídeo e eu gerar mais ideias para os próximos vídeos, tá? Mas para o nosso estudo aqui, vamos partir do pressuposto que sim, que eles tiveram relação e geraram filhos com essas mulheres. E o que vai acontecer então na sequência? Bom, esses gigantes eles são gerados, eles vão tendo relação com outras mulheres, segundo essa teoria, e vai começando a ter algo chamado hibridismo. É onde vão se misturando, vamos dizer assim, semideuses, porque os anjos eles têm capacidades intelectuais e físicas maiores do que os humanos, não é? E vão se gerando uma mistura genética que vai assim trazendo uma coisa maligna e contaminando a raiz genética do homem puro com essa raiz genética maligna, tá? E lá no versículo 5 de Gênesis capítulo 6 diz o seguinte:
O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal. Ou seja, estes seres, eles apenas pensavam e sentiam e queriam fazer o mal. Então, se nós continuarmos lendo no versículo 6, que eu já vou ler, já não vou ler agora, mas vai dizer que então Deus ele vai enviar o dilúvio. Por conta disso, nós já vamos ler, só estou me antecipando. Então, nós vamos perceber que estes seres, eles vão sendo gerados de uma forma maligna, porque eles são de uma mistura de algo que não foi vontade de Deus, não era permitido de Deus, não era assim que deveria ter acontecido. E isso foi gerando pessoas ruins e maldosas e que só pensavam mal, como diz a própria palavra. O que eles pensavam, o que eles sentiam era para o mal e sempre para todo o mal, né? Então, por conta dessa mistura, por conta dessa situação, a humanidade ela foi sendo levada até o ponto que Deus, então, ele vai logo decidir que eles deveriam ser exterminados. Porque se eles não fossem exterminados, então toda a humanidade seria corrompida com esses genes misturados, segundo essa teoria. Bom, a Bíblia ela não vai dar muitos detalhes de como tudo isso aconteceu, como que foi, né? Ela apenas ela se posiciona em dar os relatos que os filhos dos homens copularam com as filhas de Deus, tiveram gigantes ou os néfilins, que depois a humanidade começou a ficar totalmente corrompida e ela vai seguindo a história e vai chegar no dilúvio, ela vai seguir. Contudo, existe um livro que ele é bastante conhecido, bastante famoso, provavelmente você já ouviu falar, se você nunca ouviu falar, que é o livro apócrifo de Enoque, tá? Esse livro de Enoque, ele nos ajuda a compreender com um pouco mais de detalhes o que aconteceu nessa história, né? Então esse livro, ele é atribuído a Enoque, que ele foi o bisavô de Noé, na verdade, né? Só que ele não faz parte do cânon bíblico, quer dizer, ele não está na nossa Bíblia. Na verdade, o único lugar que ele faz parte do cânon bíblico é a Igreja Ortodoxa da Etiópia. Eles têm esse livro como cânon, eles estudam esse livro. Mas nós não usamos ele como base da nossa fé por vários motivos. Se você está curioso, né, e quer saber por que o livro de Enoque não entrou, como que foi definido os livros que entraram, então você escreva um comentário aqui, pastor, faz um vídeo também falando do livro de Enoque, por que não entrou, como que, né, se você é curioso, eu faço um vídeo depois só falando a esse respeito, tudo bem? Mas o livro de Enoque, ele é um livro bem curioso, porque embora ele não está na nossa Bíblia, a nossa Bíblia cita ele em trechos de textos canônicos que estão na nossa Bíblia. Por exemplo, no livro de Judas, capítulo 1, verso 14 e verso 15, diz o seguinte: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Então, gente, essa citação que nós acabamos de ler, que está no livro de Judas, ele menciona que Enoque profetizou. E se você ler no livro de Enoque, eu vou colocar aqui para vocês verem trecho, mas lá no livro de Enoque, ele vai dizer exatamente isso, né? Ele diz ali, né, no capítulo 1, versículo 12. Eis que ele vem com dezenas de milhares de seus santos para executar julgamento sobre os pecadores e destruir o iníquo e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele, tá? Claro, de novo, esse livro ele não é canônico, então tem versões que você vai encontrar que esse versículo 12, que está aqui na minha, que eu te mostrei, vai estar no versículo 8, outro vai estar no versículo 6, e ele tem diferenças, né?
Muitos vão dizer que esse texto é adulterado e tem várias teorias se ele é verídico ou não. Mas o ponto é, o livro de Judas cita o livro de Enoque, né? Ele cita o livro de Enoque. Agora, um outro texto que também nós encontramos aqui, por exemplo, é o texto que diz em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, que diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Perceba que aqui ele está falando de anjos que pecaram, né? E foi lançado ao inferno. E o livro de Enoque, ele vai contar isso, né? Ele vai ler essa história, ele vai contar como que isso aconteceu. Tá? No livro de Judas também, né, no capítulo 1, do 6 ao 7, diz assim: e aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, e elas servem de exemplos, né? Então aqui, pessoal, vocês estão vendo que ele está novamente falando desses anjos lá, que eles tiveram relações sexuais impuras, fora do natural. Coisas que não era natural um anjo estar com uma mulher. E diz que Sodoma e Gomorra faziam coisas antinaturais. Claro que eles ali talvez faziam relações homem com homem, mulher com mulher, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, mas ele também associa isso com esses anjos caídos aí. Tá? Bom, pessoal, estamos chegando aqui no final do nosso primeiro vídeo. Eu, sinceramente, espero que você tenha gostado, assim como eu gostei de dividir o assunto com vocês. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que você gostaria que fosse melhor desenvolvido, coloque nos comentários, escreva a sua opinião e não se esqueça, obviamente, de curtir o vídeo, curtir o canal, encaminhar para os seus amigos e logo mais chegamos com a segunda parte aí do nosso estudo, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, vejo vocês na próxima.